Eu vejo você falando sempre, isso é uma coisa que é muito interessante, de que quando uma pessoa, né, que tem essa, às vezes tem uma predisposição maior a algum vício, por exemplo, cigarro, e, e você tira isso dela, ela costuma alocar esse vício em algum outro lugar, né? É isso que acontece? Por exemplo, pega o Alcoólicos Anônimos. Uhum. Você pode se viciar no Alcoólicos Anônimos. Sabe? Aham. Muitas vezes o Alcoólicos Anônimos é a troca do vício. É isso que cara, isso daqui é um tema muito delicado, Lutz, porque eu temo que as pessoas não vão conseguir entender a forma que eu penso. E não é porque as Você que pessoas sabe, têm quer falar capacidade. Não, sobre vamos isso? falar, é importante, mas eu tô só sinalizando que é um tema delicado. Não é porque as pessoas, eu falo isso que a galera acha que eu tô subestimando eles. Não, eu tô me subestimando. Eu acho que eu não vou conseguir explicar o que eu quero dizer. Na minha cabeça tá tudo claro, mas eu não sei se eu vou conseguir traduzir isso em palavras para vocês. Então peço que você tenha empatia e de entender que quem vos comunica aqui teme não conseguir comunicar de uma forma suficientemente adequada. Mas assim, a palavra vício foi a gente que criou. Não existe, tipo assim, o seu cérebro, ele não foi construído com a ideia da palavra vício já existente. O seu cérebro evoluiu, não existia a palavra vício na evolução das espécies, sabe? Então o seu cérebro evoluiu, ele simplesmente evoluiu. O que caracteriza um vício? Tipo assim, psicologicamente falando, a definição de vício. Um comportamento, podemos caracterizar o vício como um comportamento que se você não fizer tem abstinência, ou que você precisa aumentar as doses daquilo para ter o mesmo efeito. Seja lá a definição de vício, ou é uma coisa que te atrapalha significativamente na sua vida, mas seja lá a definição de vício, do ponto de vista cerebral estritamente, neurobiológico, teoricamente você pode se viciar em qualquer coisa. Ou melhor, você pode... Deixa eu tentar reformular. Neurobiologicamente, as áreas do seu cérebro envolvida com o vício, por exemplo, você pega uma pessoa viciada em álcool. Tá. Você é dependente de álcool. É um alcoolista, o termo técnico. É um alcoolista. Pessoa alcoólatra ou alcoolista. Você vai olhar o cérebro dessa pessoa, ela tem um aumento de atividade de uma região chamada de núcleo accumbente, que é o sistema de recompensa, quando ela detecta no ambiente alguma ideia que lembre a ela álcool. Então você pega um alcoolista, coloca aqui, bota uma máquina de ressonância magnética na cabeça. Você pega uma latinha de cerveja e bota na frente dela, o sistema dopaminérgico dela vai aumentar a produção de dopamina antes dela beber o álcool. Uhum. Esse aumento de produção de dopamina faz ela ter motivação para beber o álcool. Perfeito? Tá. Então ela tem um sistema dopaminérgico desajustado. Quando ela vê o álcool, ela acaba tendo motivação para buscar o álcool. Ou ela vê coisas que lembram o álcool, tipo bar, a pessoa que sempre bebe com ela. Isso é um gatilho para aumentar a dopamina e fazer a pessoa querer buscar aquela substância prazerosa, recompensadora. Então, a dopamina no alcoolista não é que está gerando, a dopamina está aumentando quando consome álcool. Na realidade, a dopamina está aumentando para a pessoa buscar o álcool. E, cara, uma coisa interessante é que a dopamina aumenta, o tempo é um gatilho também. Às vezes, chega final de semana, a sua dopamina aumenta com vontade de álcool. Porque você identifica que é final de semana. O contexto do final de semana pode ser um gatilho também. Total. E você acordou sábado e tal, você começa a vir aquela vontade de tomar uma. O sábado pode ser o gatilho. É muito louco. O dia pode ser o gatilho. A pessoa pode ser o gatilho. Uma casa, um ambiente pode ser o gatilho. Isso acontece com pessoas com problema com pornô também. Pessoas com problema com pornô, até tem um paper que saiu no braço da revista Nature mostrando se pornô pode ou não ser viciante, no sentido de dependência mesmo comportamental. Porque eles viram que quando você mostra para pessoas que assistem pornô imagens de silhueta de mulher, silhueta de homens e tal, ocorre a mesma coisa. A dopamina da pessoa aumenta. Entendeu? Fazendo a pessoa buscar aquele comportamento de consumir. Então, teoricamente, esse comportamento de você ativar o seu sistema motivacional frente a um gatilho externo, teoricamente pode acontecer com qualquer coisa. Inclusive com estudo. Inclusive com estudo. Ver um livro pode te fazer. Cara, ver um livro, ver alguém falando sobre um conteúdo, ver o título de um artigo, ver uma revista. Cara, aquilo pode aumentar tanto sua dopamina que você fica meio que
você precisa daquilo, você quer aquela substância, que seria o estudo. Isso pode acontecer com corrida. Tanto é que quando você pede para pessoas se imaginarem, atletas profissionais se imaginarem correndo e tal, geralmente a dopamina deles aumenta pra caramba. Quando eles se imaginam no parque, no lugar, na academia. Caraca. E é louco, cara, porque existem indicativos que de fato isso pode ser comparado com vício. Porque se você pega um atleta profissional que treina com um volume muito intenso e muito grande, e essa pessoa lesiona, muitas vezes ela fica com o humor extremamente afetado. Vai ficar mal, às vezes até com comportamento depressivo. Então, essa parte, teoricamente, você consegue viciar em qualquer coisa. Teoricamente, você consegue fazer com que o seu comportamento fique dependente de alguma coisa. E na minha opinião, Lutz, a gente normalmente fala vício para coisas ruins, né? Agora, a pessoa workaholic, ela de certa forma trabalha 16 horas, 14 horas por dia com o negócio. Porra, um ultramaratonista que corre maratona de 100 km, literalmente caga na calça. Os caras cagam na calça às vezes para não parar, para não perder tempo. Lesiona e continua correndo com o dedo tudo fudido, cheio de bolha. Não é parecido comportamento atritoso. O cara tá se machucando, velho. Uhum. O cara tá se machucando, tá ligado? Ele tá perdendo saúde fazendo aquilo. E ele continua fazendo. Como se fosse um drogado, assim, atrás de uma super recompensa. Tipo, preciso. E, nesse sentido, o Alcoólicos Anônimos, olha como eu volto nos assuntos. A galera fala sempre nos comentários que o Wesley faz uma volta, mas consegue voltar. Isso a gente chama de função executiva. Depois eu falo sobre isso. Isso é muito bom, mano. Função executiva. Tipo, sabe o que eu faço? Quando eu começo um assunto, eu imagino... Eu e as minhas paradas, né? Eu imagino que eu tiro o Alcoólicos... O que eu fiz agora? Eu tirei o Alcoólicos Anônimos e deixei aqui, ó. Aqui, no ar. Você imagina? Eu deixei AA. Sim, eu tô vendo AA aqui no ar. Eu vejo AA aqui no ar. E eu tô falando com você e tá esse AA aqui no ar. Aí eu olhei pra ele, eu lembrei dele e eu volto naquele assunto. Isso a gente chama de função executiva. Você consegue organizar suas ideias. É meio esquizofrênico, mas... Entendeu? Tanto é que uma vez eu falei que eu tava... Só pra fechar. O AA, você consegue se viciar no AA, cara. Você consegue se viciar. Você consegue trocar o seu vício do álcool pro Alcoólicos Anônimos. Aí você precisa ir naquilo. Eu preciso estar sempre lá, falando com as pessoas. E em algum momento, o comportamento de ir no AA vai aumentar, vai ser mais recompensador que o álcool. Uhum. E aí você trocou um vício pelo outro. Só que esse vício é bom. Ninguém te enche o saco por fazer isso. Por exemplo, pega torcedor, velho, fanático por time de futebol. Os caras não perdem um jogo, meu. Não perdem um jogo. Eles têm que estar lá naquele jogo. Os caras são viciados no time, muitas vezes. Uhum. E o que eu fiz? Na graduação eu fumava, né? Na graduação eu fumava. Fumava cigarro e tal. Fumava Marlboro vermelho. Bem no início da graduação. E aí eu comecei a correr. Mais pro final da graduação eu comecei a correr. E o que eu fiz? Eu basicamente troquei o vício do cigarro pela corrida. Por quê? Em algum momento, o comportamento de fumar estava impactando a recompensa que eu estava obtendo na corrida. Então eu corria e continuei fumando. Só que, cara, em algum momento eu não conseguia mais evoluir na corrida. E eu queria. Então eu me imaginava, eu assistia vídeo no YouTube dos caras correndo. E os caras corriam 5, corriam 10K e eu corria 2. Como chama aquele cara lá que você acompanha, um gringo que corre? Nick Bare. Eu vi uns vídeos dele, depois você falou. Muito legal. Nick Bare é muito foda. O cara é muito fodido. Teve um monte de problema com alimento, ele teve um monte de problema mental, velho. O exercício salvou ele. É muito massa. Que foda. E aí, tipo assim, eu vi os caras correndo, os caras correm 5, 10 km. E eu me imaginava correndo em 5, 10 km. Ou seja, a latinha de cerveja pro cara alcoólatra tá lá. E ele se imagina bebendo aquele álcool e ele tá motivado em beber aquele álcool. Esse é o gatilho dele. O meu gatilho era os 10 km. Eu falava, porra, eu tô com muita vontade disso. Eu quero isso pra mim. É igual o cara com álcool. Eu quero isso pra mim. Eu quero beber aquele álcool. Ele tá com dopamina alta pra buscar aquela recompensa. E eu era a mesma coisa, só com corrida. Falava, cara, eu quero correr 10 km. Eu quero aquilo pra mim. Eu quero conseguir terminar os 10 km. Eu me imaginava terminando os 10 km. Cara, hoje em dia, às vezes eu corro e me imagino terminando o Ironman que eu quero fazer. Eu me arrepio correndo, cara. Me dá um arrepio, me dá um negócio assim, sabe? É muito foda. Cara, muito louco. Muito assim. louco. É muito louco. Muito foda. E aí eu me imaginava correndo e tal. E uma hora eu comecei a ver o cigarro como nocivo. Era nocivo pra mim.
Porque você conseguiu linkar que aquilo estava atrapalhando você Exato. passar os 2 km. Exato. E aí eu comecei a ver o cigarro como uma substância que estava atrapalhando a formação de uma outra recompensa. Então uma recompensa se sobrepôs à outra. Eu É criei uma um outro recompensa vício. maior, né, na sensação. Exato. O cigarro ele é mais apelativo no início, porque é uma substância que você bota ali e aumenta a sua dopamina. Se liga em receptores nicotínicos, libera acetilcolina, que aumenta a dopamina. Então é muito mais apelativo. A corrida aumenta a dopamina e aumenta uma série. Você consegue ter um barato induzido por corrida. Óbvio, Consegue, isso as mano. pessoas têm que começar a entender, Lutz. Você consegue ter baratos induzido por comportamento. Sabe? Você trabalhar e terminar o dia, e fechar a agenda e fez o que devia fazer. Porra, aquilo te dá uma sensação boa. Você sair com a pessoa que você gosta, aquilo te dá uma sensação boa. Você fazer uma benfeitoria, aquilo te dá uma sensação boa. Você correr, te dá uma sensação boa. Você treinar, terminar aquele treino suado, exausto, vai pra casa, toma um whey, aquilo te dá uma sensação boa. Então, você consegue induzir baratos, tipo assim, uma vibe por meio de comportamentos. Inclusive, um dos comportamentos que mais induz barato é o jogo, o comportamento de jogar. Pensa, o jogo é muito fácil se viciar em jogo de azar, sabe? E ninguém tá tipo, botando droga na cabeça, entende? O cigarro é uma substância química que você botou. Ele é muito apelativo, você aumentou artificialmente neurotransmissores. A corrida, você dá uma corridinha, aumenta um pouco. Nunca é perto de um cigarro, de uma cocaína, de um álcool. Então, por isso que pessoas que têm esses vícios apelativos dificilmente sentem prazer com esses comportamentos. Porque digamos que o cigarro aumenta 100 dopamina. A corrida aumenta 10. Se você usa cocaína, aumentou 1000 dopamina. A corrida aumenta 10. Olha a diferença, velho. Seu cérebro quer esse, não esse aqui. Mas é porque ele tá desregulado, né? Você tem que começar a educar que esse daqui, esse 10 aqui, é um valor subjetivo. Você pode propositalmente aumentar isso aqui para 20 mil. Entende? Para mim, hoje, a corrida, ela tem um valor maior que muita coisa, cara. Tipo assim, Te entendo. eu não quero sair, se eu tiver que fazer 20k no outro dia, 10k no outro dia, eu não saio na noite anterior. Ah, mas não sei o que, vai ter cerveja, sei lá o que e tal. Cara, eu até saio, mas eu vou voltar cedo. Porque eu quero correr. Essa recompensa para mim é a que o meu cérebro quer. Então são prioridades que você vai formulando com o tempo e elas vão engolindo os outros vícios. Tudo que atrapalhar aquilo vai começando a dificultar. E aí você pode chegar num período perigoso, cara. Que é o quê? Você não sai mais com seus amigos. Entende? Tudo é uma faca de 2 gumes. Não existe fórmula. A galera me pede umas fórmulas. A galera me pergunta, Resden, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tudo é uma faca de 2 gumes, cara. Tem um momento que você pode recompensar tanto o exercício e a corrida que você deixa de sair com seus amigos, que você não vê mais ninguém, que às vezes você não trabalha, você só pensa naquilo, gasta todo o seu dinheiro com aquilo, você não faz planejamento. Então, a linha entre o saudável e o viciante, seja para comportamentos de substância, seja para comportamentos de trabalho, corrida, etc., ela é muito tênue. Tem que ficar muito de olho. Muito de olho. Então você consegue criar uma dependência em comportamentos também. Total. Alguns comportamentos a sociedade valida e paga para você por aquilo, como por exemplo trabalhar. Alguns não, como por exemplo usar droga. Mas teoricamente um usuário de droga e um workaholic é o mesmo sistema que está operando dentro da cabeça dele. Não são sistemas diferentes, é o mesmo, a dopamina.